resumo desse nosso bate-papo, a gente vê bastante incongruências, né, em relação a essa visão descrita da criação do ser humano nesse planeta Terra. Eu não posso acreditar, né, numa coisa tão simplória quanto essa, que nós somos filhos, né, de híbridos extraterrestres, no sentido de simplesmente fomos criados com um objetivo tão vil, tão tolo, tão pouco. Eu não vejo as coisas assim, e nós vamos tentar mostrar um outro lado da situação, e sempre eu nunca imponho uma verdade para ninguém. Eu simplesmente coloco ideias, e as pessoas, a partir de sua própria inteligência, vai fazer a sua análise, vai fazer a sua conclusão dos fatos. Eu apresento as ideias, que eu acho mais coerentes, segundo a minha visão, né? Muito bem. Qual um dos erros aí dessa questão? É ver a humanidade pelos olhos da atual ciência. A nossa atual ciência, tanto a arqueologia, física, matemática, biologia, medicina, é uma ciência materialista, fruto de uma filosofia política, ideológica, materialista. Ok? Muito bem. Não existe vida após a morte, para essa visão de mundo, ok? Então, para essa visão de mundo, não existe vida após a morte. E os seres vivos, não existindo vida após a morte, os seres vivos não passam de uma máquina biológica que por acaso apareceu nesse universo, por acaso, tem a sua existência, vive, nasce, cresce e morre e desaparece sem nenhum sentido maior. Então essa é a chamada visão materialista do mundo, a visão materialista do ser humano. E quando você tem uma visão dessa, você vai tentar de todas as maneiras se realizar aqui. Então se você nasce pobre, humilde, numa família humilde, pobre, você vai roubar, você vai matar, você vai fazer o diabo para se tornar um cidadão, um rei, um imperador, um cara rico, um cara poderoso. Então a nossa sociedade é uma sociedade que está em guerra, constantemente em guerra. O ser humano está em guerra, porque ele tem uma visão muito pobre de si mesmo, uma visão material de si mesmo, né? Ele precisa ser igual aquele cara milionário, aquele cara rico, aquele cara que passa com um carrão chique do lado dele. Ele não se conforma em ser uma pessoa humilde. E isso transfere para países. Você tem países que são paupérrimos e países que são milionários, ricos. Países de primeiro mundo, por isso que tem primeiro mundo e terceiro mundo. E quarto mundo também, né? E aquela história toda. Então, os países de primeiro mundo não, né, escravizam os de terceiro mundo para sustentá-los na sua base, né, de apoio, né? E todos os países de terceiro mundo querem um dia chegar a ter um padrão de consumo, um padrão de poder e condições iguais aos de primeiro mundo, né? Então essa corrida, essas disputas acabam levando o mundo, o planeta, a sociedade a grandes guerras, a invejar o outro. O que eram as grandes conquistas no passado? As grandes guerras do passado, as invasões romanas, né? As invasões, as guerras gregas, certo? Todo o avanço do Alexandre o Grande, aquela coisa toda, significava o quê? Inveja do que o outro tinha, e eu não tinha. Então o outro era um país rico, tinha umas riquezas naturais, tinha tudo. Era pouco para um outro país ir lá invadir, um rei, tomar tudo, saquear tudo, matar todo mundo, roubar as mulheres mais gostosas, mais bonitas, levar para casa e deixar aquilo às favas. Então, nosso mundo sempre foi moldado em cima dessa primitividade, dessa natureza primitiva e visual do ser humano. Isso fez com que a gente acreditasse que a gente era um merda mesmo, né? Não passasse de um grande pecador, de um grande destruidor. Mas essa visão do princípio, dessa gênese colocada por Sitchin, dessa geração do mundo, nós vamos questioná-la colocando a visão espiritual da coisa. Ou seja, o corpo biológico, sim, é um corpo, eu vou dar um aviso aqui, é um corpo fabricado por extraterrestre, mas não pelos Anunnaki. Tá? Nosso corpo biológico é um corpo fabricado por engenharia genética superior,
avançada e colocado na superfície da Terra. Porém, não é para minerar ouro. E eu vou falar uma coisa também que não foi discutida aqui, que eu precisava discutir e esqueci. Ouro. Certo? É um metal. Eu vou falar uma coisa aqui para vocês vão ter que acreditar em mim. Qualquer raça que avance suficientemente cientificamente para fazer viagens interestelar, consegue sintetizar em seu laboratório qualquer metal na quantidade que quiser. Não precisa minerar porra nenhuma. Vocês estão entendendo? Porque, você vê, diamante. Você acha que a gente fica, essa novela das 8 tontas idiotas aí? Ninguém fica correndo atrás de diamante mais. Diamante a gente fabrica em laboratório do jeito que você quer. Até mais, a gente fabrica diamante em laboratório mais perfeito do que os naturais. Hoje, os naturais que têm defeito, eles são mais caros do que os industriais. Mas os mais perfeitos visualmente hoje são os industriais, que fabricam em laboratório, fabricam em empresa, fabricam diamante. A gente usa muito para... Por isso que a gente tem até serra de diamante agora, tudo diamantado, né? Porque é tudo diamante industrial. A gente fabrica diamante. Diamante ele tem um valor estético só e touro na nossa sociedade. Certo? Porque se você for ver bem, qualquer bijuteria imita diamante com maior facilidade. Né? Então, são valores dados para uma sociedade de uma forma tola. Mas uma civilização, se nós conseguíssemos fabricar ouro em laboratório, quebrava o mercado mundial. Ninguém mais pode colocar moeda internacional com ouro. Né? O seu lastro, o seu ouro. Mas o que você faz com ouro? Nada. Você já percebeu que com ouro você não faz absolutamente nada que preste, a não ser joia? Não sei para enfeitar as mulheradas, um anelzinho de ouro. Não serve para porra nenhuma, ouro ninguém usa para nada. Só na indústria eletrônica, ele é um bom condutor, quando a gente precisa, sabe? Mas fica muito caro, ninguém usa ouro para fazer circuito eletrônico, só quando é circuito de precisão, umas coisas assim mais sofisticadas. Aí o produto encarece para cacete, né? Fazer potenciômetro de ouro, né? Tem umas coisas assim, Mas tem sentido. Então, uma raça tecnologicamente avançada, que fosse capaz de engenharia genética, de fazer tudo isso, fabricar ouro seria moleza para esses caras. Até a Enterprise, daquele sintetizador de matéria dele, faz o diabo, né? Tem uma notícia triste para dar para vocês hoje. Viu? O Spock morreu. 83 anos, o Leonardo Nimoy, o Spock. O Paz de Vida Longa. Vulcano. Agora tem que enterrar em Vulcano. Mandar o corpo lá para Vulcano. Mas você viu como é que o criador do Jornal das Estrelas foi enterrado? Gene Roddenberry. O Gene Roddenberry é o cara que criou o Jornal das Estrelas. É o criador, escritor, tal. Ele morreu há um tempo atrás, tá? Os caras cremaram ele aqui, pegaram a cinza, botaram no ônibus espacial, os astronautas soltaram no espaço. Tem que fazer a mesma coisa com o Spock. Entendeu? Vai ter que fazer a mesma coisa com o Spock. E vão fazer, pode ter certeza. Eles vão jogar a cinza do Spock no espaço. Então, essa discussão é muito importante. Por isso eu não consigo entender como é uma raça extraterrestre, que poderia ser nossos deuses, nossos criadores, estariam preocupados em minerar ouro. Uma coisa tão tola. Qualquer laboratório, um pouquinho de alta sofisticação, faria isso aí em grande quantidade. Chama o Saibaba materializa ouro lá para montar. Um monte lá. Entendeu? Então, são questões que precisam ser levantadas e precisam ser discutidas. O motivo numa raça extraterrestre viria na Terra atrás de ouro. Isso é bobagem. Isso uma vez foi discutido num fórum científico. Nós estamos num fórum científico discutindo exobiologia, discutindo vida extraterrestre. E a pergunta colocada foi sobre discos voadores, sobre os ETs. Um dos cientistas levantou assim e falou, não sei porque os ETs viriam para cá. Eles não teriam nem interesse em nós. Nós não teríamos absolutamente nada a oferecer para eles. Absolutamente nada. Muito pelo contrário, a gente só atrapalharia a vida deles.
seja, nós seríamos tão atrasados, tão primitivos em relação a eles, qualquer raça que consiga fazer viagens interestelares e chegar à Terra, nossa civilização não tem nada para oferecer para eles. Entendeu? Tudo eles fabricam, tudo eles constroem, tudo eles, não precisa de nada que a gente precise. É a mesma história do Enterprise, do Spock, né? Ele chega no planeta, orbita, a nave fica orbitando, aquela puta nave, né? Sofisticadíssima, e lá tem uma raça primitiva. O que eles vão fazer? Eles entram lá, ficam estudando, mas não quer nada dos caras, o que os caras têm para oferecer? Nada. Você está entendendo? Nada que o sintetizador de matéria da Enterprise não faz. Né? Você lembra do sintetizador de matéria? Quando a física na Terra acabou com a fome no planeta, quando eles criaram o sintetizador de matéria, ou o teleporte da Enterprise. Aí, eles perceberam que eles poderiam pegar a energia pura do espaço e transformar exatamente o que você quiser, em comida, quantidade de comida que você quer, sintetiza do nada. E como o indivíduo estuda atomicamente todas as estruturas da molécula, o cara faz vinho, tá, você vê, ele chega lá, café, sintetizador materializa café, toma um café. Que é a temperatura que você quer ainda, nem tem mais essa. Com açúcar, menos açúcar, tá bem certinho. Qualquer alimento, sintetizador de matéria sintetiza. Então acabou a fome no mundo, ninguém vai lutar por alimento, ninguém precisa plantar mais. Sintetizador de matéria sintetiza o alimento. Entendeu? Então raças avançadas manipulam a matéria de uma maneira muito mais avançada. Muito bem. Foi aí, então, que eu desenvolvi, depois de muito estudo, muito trabalho, que nós chamamos de Projeto Terra. Né? Vai ser lançado esse mês, né? Vocês devem acompanhar aí, ajudem a gente a divulgar também. Né? A produtora do Data Limite, que fez o Data Limite com o Chico Xavier, segundo o Chico Xavier, aquela profecia de Chico, eles fizeram um trabalho comigo, um DVD comigo, chamado Projeto Terra e a Data Limite, que vai ser lançado agora no final de março. Tá? Então a gente já está começando a divulgar, logo vai sair o trailer do documentário, e aí vai estar na praça. Aí. Então, o que é o Projeto Terra? O Projeto Terra é uma visão de que nós somos espíritos. Primeiro, olha a grande diferença do Zacarias City. Então, nós somos espíritos. Praticamente imortais, do ponto de vista da relação, da ideia da morte do corpo biológico. Ok? A origem dos espíritos seria exatamente, existe uma consciência cósmica, que você pode chamar de Deus, do que você quiser, Brahma, tal. Essa consciência cósmica, ela é responsável por subdividir-se em mônadas de consciência, para povoar uma galáxia toda, ou uma galáxia, um universo, com trilhões de galáxias, no sentido de desenvolver uma experimentação pela própria consciência macro. Essas mônadas, de várias maneiras, elas são divididas, oriundas da consciência cósmica, oriundas de Deus, e descem até os universos mais densos da criação, para viverem experiências para a sua consciência, e o objetivo fundamental é retornar à sua origem, conectando-se às dimensões maiores novamente. Então essa é a visão primária do Projeto Terra. Nós somos centelhas divinas manifestas nesta densidade planetária. Essa é a primeira coisa. Nós não somos filho da puta, nessa visão. Nós não somos escravos de ninguém. No universo criado, existem muitas dimensões materiais. É isso que a gente está propondo agora. Nós estamos propondo que a estrutura astrofísica da Terra, ela tem a superfície física, e nós temos várias outras superfícies de matéria que são desconhecidas pela ciência atual. Essas
superfícies, elas são feitas de matéria, mas uma matéria sutil, não detectável ainda pelos cientistas, pelos astrofísicos, pelos astrônomos, pelos físicos. Eles não teorizaram isso ainda. E exatamente nesta superfície da Terra é que estão localizadas as moradas dos espíritos, ou das almas, oriundas dessa massa, que vai se adensando. A alma, ela vem, cada vez que ela tem que descer um nível, ela tem que assumir corpos. Ela tem que assumir uma roupa para se manifestar nos planos mais densos desta matéria. Até assumir, para chegar na parte mais densa, ela tem que assumir um corpo constituído dessa mesma matéria que o meio ambiente lhe fornece. Então, este corpo biológico é um corpo fabricado por inteligências que estão nesta realidade. É como nós, ao ir ao fundo do mar, eu preciso de uma roupa especial para ir ao fundo do mar, não preciso? Mas quem fabrica essa roupa? Nós mesmos. Nós fabricamos a roupa, vestimos ela e descemos lá no fundo do mar. Aqui a situação é praticamente a mesma. Eu estou aqui, eu quero viver, descer aqui ao fundo dessa densidade material do universo. Eu construo corpo para mim, uma roupa, e aí eu venho, eu assumo essa roupa e começo a existir e a viver uma experiência aqui na superfície terrestre. Então, essa é a visão fundamental do Projeto Terra em todo o universo. Todos os ETs seguem essa regra. O que pode acontecer é, quando se está numa experiência planetária, é as leis operacionais. Na Terra, nós temos uma lei. Encarnados, nos esquecemos de tudo. Nos esquecemos de quem somos e nos esquecemos de nossa origem superior. Mas tem uma coisa que ninguém consegue mudar. Todo mundo tem que morrer. Isso é uma lei. Todo mundo morre. Mas tem uma coisa interessante, né? Todo mundo nasce. Não para de nascer. E não para de morrer. Então, significa o seguinte, eu vou dar uma notícia agora para vocês, interessante do ponto de vista operacional e racional, para vocês compararem com a ideia dos Anunnaki. Do ponto de vista do Projeto Terra, todos os ETs que nos visitam, que têm a capacidade operacional para operar fora de uma superfície planetária, fora do seu mundo, estão mortos. O que isso significa? O que significa eu dizer para vocês que um ser está morto? Qual a nossa visão de morte? A nossa visão de morte é simplesmente não possuir um corpo biológico, físico. No entanto, eu acabei de dizer que esta roupa é apenas uma construção artificial feita para eu manifestar-se nessa condição. Uma vez que esse corpo deixe de existir, o espírito não deixa de existir. Ele continua existindo. Então, nós temos que imaginar o seguinte: quem construiu tudo isso e por quê? Agora a regra é diferente, porque quem construiu não foi os Anunnaki. Não foram os Anunnakis. Anunnakis. Nem tampouco os Nephilims. Ok? A não ser que você queira chamar de Grey, né? Aí é um pequenininho, imagem de semelhança de Deus, vai ficar esquisito. Né? Então, vamos pensar no seguinte, vamos tentar construir uma alternativa a essa visão do Sitchin. Ok? A visão é a seguinte: aonde era o paraíso que nós fomos expulsos? E por que os anjos que eram anjos tiveram que decair? É só você imaginar que quando você está aqui, nesta dimensão, aqui é o paraíso. Aqui não tem morte, não tem guerra,
tem fome, não tem doença, não tem nada que você está acostumado a vivenciar nessa superfície adensada. Aí se constrói um projeto planetário, se desenvolve uma ideia, e essas almas que são chamadas de anjos, porque habitam dimensões angelicais, eles resolvem descer à superfície e viver uma experiência. Aí eles decaem desta condição para uma condição mais densa. Mas isso é um projeto muito organizado, porque alguém teve que produzir os corpos, teve que escolher um planeta adequado para que as condições ambientais, climáticas, o planeta tem que estar na zona habitável, tem que ter um ecossistema sustentável para o corpo biológico, tem que ter todas as condições. E o projeto foi elaborado através de engenharia, claro, engenharia genética sofisticada para preparar um corpo que aquela alma fosse adaptável, suficientemente adaptável, né? Então vocês percebam que a partir do momento que nós construímos uma visão espiritual da coisa, tudo muda. O sentido da raça humana muda, né? Quando você tem uma visão espiritual, existe uma lógica funcional de estarmos aqui, existe um motivo real de estarmos aqui. E reencarnação. Reencarnação é a chave do conhecimento das coisas. Coisa que nenhuma religião judaica, ou judaico-cristã, ou ocidental, pesa nessa questão, a não ser os espíritas, né? Mas nós sabemos que a Índia é reencarnacionista, os budistas são reencarnacionistas, ok? Os taoístas são reencarnacionistas. Só o Ocidente, as religiões do Meio Oriente que vieram para cá, não são reencarnacionistas. Por que elas não são reencarnacionistas? Elas não são reencarnacionistas devido a uma questão de poder aqui. Se você disser para um rei que ele vai reencarnar como um plebeu, todos os reis eram considerados deuses na Terra. Césares, né? Os Césares eram seres divinos. Grandes Césares, os deuses, os imperadores romanos. Então a igreja não podia existir nenhuma religião que chegasse em Roma e pudesse dizer assim, pô, rei, você é um merda, você vai encarnar como um bosta na próxima reencarnação. Então esse rei, ele não vai admitir esse tipo de ideologia em seu reino. E hoje também não se pode admitir. Então a igreja teve que fazer um lance. A alma é criada agora, não tem reencarnação, daqui para frente você vai. Aí o romano aceita, joia, pô. Né? Por isso que esses caras lá atrás queriam ser enterrados como deuses, né? Porque do outro lado ia ser Deus também. Ia continuar sendo rei. Eu sou rei, vou morrer como rei. Vou viver do outro lado eternamente como rei. Aí, claro, você precisa domesticar essas almas, né? Como você vai domesticar a alma? Botar um chicote. Então você bota um chicote nela e dá reada, o quê? Demônio e inferno. Demônio e inferno são duas figuras opressoras criadas pela igreja para doutrinar, controlar e colocar um cabresto nas pessoas. É um terrorismo espiritual. Sabia? O demônio é um grande terrorista. E quem mantém esse terrorismo vivo? A igreja. A igreja mantém até hoje o terrorismo vivo. E as igrejas pentecostais, evangélicas, pior ainda, porque só dá demônio lá. Né? É tudo dito brigando com o demônio, dando tapa no demônio, expulsando o demônio. É uma encrenca danada. Não passa de um transe hipnótico, não tem demônio porra nenhuma. Transe hipnótico. Você já viu esse hipnotizador que hipnotiza a gente em palco? Faz você comer cebola achando que é maçã? Eu jogo você num transe e fica lá todo maluco. E se eu falar que é o demônio, você acredita que é o demônio. Existem técnicas de trabalhar isso aí. Não tem encosto, às vezes não tem nada ali. É um puro transe hipnótico. Transe. Estado de transe alterado de consciência. Inclusive, os pastores são desgraçados. Né? Tem uma técnica. Eu posso hipnotizar vocês, mas não hipnotizo todo mundo. Ninguém hipnotiza todo mundo. Tem pessoas que são hipnotizáveis e outras não. Ok? Então, são pessoas suscetíveis a serem hipnotizadas. Tem um jeito de testar vocês. Se eu botar vocês em pé e falar, fecha os olhos, levanta as duas mãos. Não.
O neguinho que estiver balançando muito, pode pegar ele. Pode pegar ele que esse é facinho. Você deu o comando, ele já cai fora do espaço. Tem jeito de você pegar o cara certo. Mas tem pessoa, ninguém me hipnotiza. Pode ser o diabo que não me hipnotiza. Não bota, se eu não quiser, não entra mesmo, não vai botar. Entendeu? Mas tem pessoas que é altamente facílimo de hipnotizar. Eu toquinho, ele cai para trás. Aí você faz o cara comer cebola achando que é maçã, né? Faz o diabo com ele, né? Fazer daquela mulher, fica todo, vira viado na hora. Entendeu? É complicado. A mente humana ela tem mistérios interessantes a ser estudada, a ser pesquisada, trabalhada. Né? Mas é claro, tem problema espiritual, isso tem. Mas não é do jeito que as pessoas colocam aí. O demônio tem. Né? Quanto demônio tem? Tem demônio pra caramba, hein? Então, quando nós criamos uma visão mais transcendental da origem humana, da natureza humana, nós começamos a perceber que, na verdade, através da reencarnação, nós somos co-criadores. O que significa isso? Nós fizemos parte do projeto de criação dessa experiência planetária. Nós sentamos e decidimos isso. Junto com os grandes engenheiros, junto com as grandes potências estelares. E toda a experiência humana, ao longo desses milhares de anos, quem assiste o Projeto Terra, toda a história do Projeto Terra, sabe que nós temos uma linha do tempo. Né? Presta atenção, mas vamos olhar desse jeito aqui. Para a gente explicar por que esses caras têm essas escritas lá, no Sumério do Momento tem essas escritas. Por que eles falam de dilúvio? Por que tem lá, né, eles falam dos Anunnakis, que tinham raça inteligentíssima, avançada, blá, blá, blá. De onde vem essa história? Vem daqui, ó. E essas construções fantásticas que existem em Machu Picchu, por que fizeram? Quem fez? Quem foi? Foi os Anunnaki? Não. Então vamos lá. Se nós pegarmos a linha do tempo, colocarmos a data de hoje aqui, o ano 0, que é o nascimento do Cristo lá, e eu venho para cá, pega 3.000 anos antes de Cristo. Aqui está os Sumérios, que é 5.000 anos atrás da nossa data. Ok? Vem mais para trás, aqui, coloca 8.000 e coloca 10.000, coloca 15.000 e lá para trás. Pega essa linha do tempo. Nesses dois pontos, nós temos eventos importantes. Por isso que eu coloquei essas datas aqui. Muito bem. Nós temos que pensar que toda coisa construída na superfície terrestre vem daqui do alto. Vem de inteligências que habitam os planos superiores. Então, esses são os verdadeiros Néfilins. Esses são os verdadeiros deuses que nos criaram. Só que esses deuses que nos criaram, nós somos co-criadores com eles. Eles não são imperadores que dirigem como os impérios antigos dirigiam as sociedades. Aí é uma sociedade democrática. Nós nos sentamos, decidimos criar projetos pela galáxia, é uma coisa muito comum na galáxia, no universo, experiências planetárias, mas não são todos os planetas, e alguns planetas, em algumas estrelas específicas, que se escolhe, se prepara por engenharia sideral para ter forma de vida no plano físico. Nós podemos ter em Marte, por exemplo, vida no plano espiritual, não no plano físico. Não tem um russo, um molequinho chamado Boriska? Você ouviu falar? O pessoal chama ele de Avatar, não é? Que ele, desde os 6 anos de idade, desde muito cedo, ele fala constantemente que ele vivia em Marte. Que Marte era uma situação avançada, que era assim, assado, patatá. Claro, só que agora a gente manda a sonda, não tem nada lá. O planeta está morto. Então esse moleque está falando do quê? Que Marte? Que planeta Marte? Ele está falando? Ah, boa pergunta.
Você tem que sentar com aquele moleque, dá 2 minutos comigo que ele veio, eu pergunto, que plano esse moleque veio? Ele poderia ser um cidadão marciano, sim, mas morando no plano astral de Marte, não no plano físico. No plano físico não tem nada. Então ele se lembra de uma sociedade astral em Marte. Mas ele é moleque, ele é tonto, ele não consegue diferenciar uma sociedade astral de uma sociedade física, ele nem acredita em vida após a morte. Se ele não acreditar em vida após a morte, ele pode até acreditar que ele é a reencarnação, né? Ou, na verdade, é um ET encarnado na Terra, um marciano. Mas ele tem que explicar como que ele foi reencarnar na Terra, né? Você está entendendo? E ele não explica nada disso. Então ele se fala de uma civilização, mas só que uma civilização avançada também tem no astral Terra. Vai dar uma volta no nosso lar lá, tem busão, tem tudo, né? Umas coisas legais pra caramba. Né? O André Luiz já explicou, já comentou, já mostrou muito no seu livro como é que é lá, né? Uma sociedade avançada pra caramba. Então, essa sociedade avançada, vocês têm que entender. Quando os espíritos... Então, agora a gente vamos pegar as tradições antigas lá. Quando este projeto foi de pegar as almas que estão nessas dimensões, ou vêm de outros mundos pela galáxia, de experiências, como o Borisca, estava lá numa sociedade, veio para cá, e vai encarnar na Terra, é claro que é muito difícil para essa alma. Ela sai de um paraíso e desce numa superfície densa nas trevas. Vai entrar no conflito, na guerra. Vão encarnar você lá no Estado Islâmico agora, né? Na Síria, e no Iraque. Uma beleza. Eles estão pegando molecada com 12, 13, de 10 anos para frente já te dá uma arma na mão. Você vai ser soldado. E vai fazer o que a gente manda. Então nasce lá. Você vai ver que experiência legal vocês vão ter. É kármico nascer lá. Nascer no Brasil é legal, cara. Não tem nada para fazer. É título à vagabundagem. Né? Então a gente vem aqui, zen, paz e amor, pá, Brasil, futebol, carnaval, mulherada. Tem coisa melhor? Não tem. É pizza à vontade, pizza pra cacete, fim de semana, cerveja. Quero nem morrer, mas estamos no paraíso. Né? Coringão todo domingo. Mas beleza. Deixa os negros se matar lá à vontade. Né? Amanhã, em nosso seminário, a Nova Ordem Mundial, nós vamos discutir toda essa situação mundial. E nós vamos discutir quem, das sociedades secretas, os Illuminatis, tá? E nós vamos discutir quem é que manda mesmo nesse planeta. Quem que toma as decisões sobre os destinos de nossa civilização? Não se esqueça que o Chico Xavier falou do data limite, né? Ele falou que a Terra já era para acabar em 60, lembra? Na década de 60, a Terra já ia explodir lá. Os neguinhos fizeram uma reunião lá, vai Jesus com a sua turma lá, né? Pediu um alvará, né? Pediu um tempinho a mais, mas quem que toma a decisão? Não é nem Jesus. Jesus, com o seu conselho, foi lá até os caras, que é o Comando Astar. Ele teve que pedir autorização para o Comando Astar para adiar um pouco o negócio aí. Então, é muita discussão. A Terra já era para ter explodido há muito tempo. Deram um prazo de 50 anos. Está acabando em 2019. Dali para frente, só Deus sabe o que vai rolar. Então, nós temos que entender a história da Terra do ponto de vista transcendental. Se você olhar só do ponto de vista físico e material, fica essas incongruências que você não sabe para onde vai. Então, na verdade, eu quero dizer para vocês que aqui, ó, começou um projeto planetário. O plano espiritual Terra trouxe uma leva de almas oriundas de outras partes da galáxia para reencarnar na superfície da Terra. Para tanto, eles tiveram que pegar uma experiência que já estava em andamento aqui, com almas primitivas, corpos mais primitivos, tribos nômades, saindo do macacão, não falavam, não tinham linguagem, não conversavam, não tinham escrita, não tinha nada. Aí esses engenheiros siderais preparam um corpo, né, específico para a alma que vai descer. Então, quando eles começam a encarnar essas almas aqui, vai aparecer um cara alto, de aproximadamente 1,80 m, 1,90 m, até 2 metros de altura. Que são os Atlantes. Aqui começa a civilização Atlante. Antes existiam os Rutas. Eram seres pequenos, 1,60 m de altura, 1,55 m, tá? Pele escura,
Tal, viviam nômades, sem língua, não tinham cidades organizadas, viviam em cavernas. Com este cruzamento, a chegada dessas novas elites, claro que eles foram totalmente escravizados por essa elite, porque eles eram muito mais inteligentes, escravizaram os Hutas, mas também deram coisas boas, organizaram cidades, organizaram línguas, organizaram grupos, e aí começa uma civilização atlântica. E a civilização atlântica passa por 4 e tantos mil anos na Idade Média, sem tecnologia, sem ciência. Até os últimos 600, 700 anos da Atlântida, eles começam a ganhar tecnologia e entram num período de fim de projeto planetário. Igualzinho ao que está acontecendo aqui conosco. Só que eles tiveram uma data limite lá também. Só que eles escolheram a guerra. Eles não escolheram a paz. Eles escolheram ir para a guerra atômica, ir para a guerra com armas sofisticadíssimas e destruíram praticamente quase o planeta todo. E aí a Terra se vingou e houve uma catástrofe geológica sem precedentes que afundou o continente e destruiu a Terra sem precedentes. E aí esta era de Atlântida acabou e esse período de 2000 anos é pós-Atlântida. Comando Astar assume e instala a Era da Luz na Atlântida. Então aqui tem uma Era da Luz que dura aproximadamente 2000 anos, que é a Era da Luz. Não tem muito sentido existir Era da Luz em superfícies planetárias. Elas são fases transitórias, onde os espíritos estão vivendo suas últimas experiências materiais, para depois ascensionarem e não mais reencarnarem em planos densos da matéria. O objetivo é esse. O objetivo de Era da Luz é simplesmente complementar a experiência material kármica. E a partir dali você ascensionar como espírito e nunca mais reencarnar. Aí você vai existir apenas nesses planos aqui, porque tudo que você tinha que experimentar aqui embaixo já foi feito. Perfeito? É nesta fase aqui que os indivíduos lembram de quem são, lembram de onde vieram, então os ETs podem descer, os espíritos se materializar e conviver com eles numa nova consciência planetária. É exatamente aqui que todas aquelas construções antigas gigantes foram elaboradas. Machu Picchu, tal, as grandes pirâmides, tal, foi feita aí. Não foi feita por ET, foram feitas conjuntamente com uma tecnologia extraterrestre, sim. Porque os ETs andavam no nosso meio, não tinha mais a barreira kármica que impedia uma interferência extraterrestre, uma interferência do plano superior astral. Você imagine mudar as leis e as regras do nosso planeta e a sua família que morreu materializar aqui na sua frente. Você fala, oh, pai, oh, mãe, né? Very good and nice. Como é que vai a coisa lá em cima? Né? Nós vamos passar a ter um jornal, não nacional, mas um jornal astral, o Astral News. Você liga a tua televisão, a notícia vem lá de cima. Tchá, 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 né? Notícia de última hora. Chega uma nave, não sei de onde, as notícias vão ser essas. Né? Depende, né? Depende da quantidade de cagada que você vai fazer aqui. Tudo depende de nós. Notícia boa, quem faz somos nós. Né? Então, na verdade, nós vamos viver uma Era da Luz. E, quando terminou a Era da Luz, porque projetos de superfície planetária não tem sentido luz, muito tempo. Aí o planeta é esvaziado, o comando vai trazer espírito nas trevas de novo, para a lei kármica. Você não pode ter uma cidade avançada, tecnologicamente avançada. Então você tem que destruir tudo, tirar tudo. Deixar poucas coisinhas na superfície da Terra que lembrariam uma civilização avançada, para que as civilizações primitivas pudessem usar o planeta como palco de suas experiências. E foi o que foi feito. Então começa a encarnar as primeiras alminhas lá, aqui ninguém se quer, né? Certo? Então, aqui, quando chega aqui, que começa a ter civilização, toda a história que a gente conhece. Só que tem muita coisa aqui, que a ciência está descobrindo agora, que já rolou lá atrás também. Os sumérios não eram os mais avançados. Tem uma gente mais avançada lá atrás. Vocês descobriram umas construções na Turquia de 12 mil anos? Você não tem noção. Que puta arquitetura, que puta construção, 12 mil anos. Tem que mudar todos os parâmetros da história que a gente conhece. Eles descobriram vestígios de civilização na Era da Luz.
a construção dos caras eram fantásticas. Tudo bem. Aí vai acontecer isso aqui. Chega aqui, papapá, aqui vem Avatar, no século VI a.C., um monte de Avatar, né? Zaratustra na Pérsia, né, que funda o zoroatrismo, né? O sufismo. E você tem aqui Lao Tzu na China, você tem Buda na Índia, você tem Sócrates, né, na Grécia, você tem grandes avatares chegando ali naquele momento, criando uma revolução no conhecimento espiritual, conhecimento da humanidade. Mais 2000 anos, Jesus aqui, depois, mais 2000 anos, nós estamos aqui, ó. Nós estamos aqui agora, ó. Nos últimos 500 anos, a coisa fez isso aqui, ó, também, ó. Nós estamos no mesmo ponto que a Atlântida esteve. Nós temos que decidir a guerra total, novamente, ou ir pela paz. Nós podemos ter dois tipos de transição, que é o que o Lala trabalha. Ó, por que eu fico me matando aqui? Eu podia estar lá em Alto Paraíso, sentado no São Tomé, na rede. Fala que foda-se o mundo, não foda-se, desse tamanho, né? Foda-se. Né, Ricardo? Não estou nem aí com esse povo de mundo, que se lasque. Mas eu fico ralando, boto minha cara para bater, né? Joguei meu diploma de física no lixo, estou aí, dando cara para bater. Fazendo dívida até o pescoço, não precisa fazer dívida. Esses passos que eu tenho dívida que nós está aqui para pagar o negócio, mas não é para pagar. Entendeu? Nem que nós tenha que virar lata de lixo, catar latinha. Então, a grande verdade é o seguinte, nós temos duas coisas que nós podemos decidir, por isso que tem uma data limite, por isso que o Jesus foi lá, ó, dá um tempinho, tem muito karma para resgatar essa cornaiada aqui. Né? Essa cornaiada aqui não pode morrer já. Vai dar muito trabalho do outro lado. Então, essa é a história do Data Limite e o Projeto Terra que eu estou discutindo nesse DVD. Né? Então, o comando Astar já tinha o projeto de destruir a Terra na década de 60. A Terra entrou num poderio nuclear, num potencial nuclear sem precedentes. E, se vocês assistirem a Crise dos Mísseis de Cuba, que é um filme com Kevin Costner, chamado Os 13 Dias que Abalaram o Mundo. Se não assistiram, assistam. Os 13 dias que abalaram o mundo. Neste dia, quase que o planeta vai à extinção. Porque os ETs interviram, o plano espiritual interveio e não permitiu que uma guerra nuclear acontecesse ali. Porque houve um conclave no céu. O grande comando planetário queria largar e deixar os humanos se autodestruírem. Mas a história conta que o alto comando espiritual de ascensionados do planeta Terra, não são o comando, os ascensionados, com Jesus e uma turma toda, uma grande turma de espíritos ascensionados, juntos, foram pleitear uma moratória. Uma moratória. O que significa isso? Eles houve uma reunião com os ETs, certo? No altos planos astrais, numa determinada região do sistema solar, num lugar onde se reuniram essas potestades maiores. E essa reunião demorou muito tempo, não foi meia hora de bate-papo. Aí decidiram dar à humanidade Terra mais 50 anos de prazo para reajustar, estruturar os karmas. Porém, nesses 50 anos, a humanidade não poderia entrar numa guerra nuclear. É a lei do livre-arbítrio. Se nós entrássemos numa guerra nuclear, o plano astral ia lavar as mãos e, em consequência, haveria uma catástrofe geológica sem precedentes e praticamente 90% da humanidade seria extinta. Seria igualzinho à Atlântida. Mas se a humanidade conseguisse, até esse 2019, não entrar numa guerra nuclear, que seria uma coisa... pode ter guerras localizadas, Estado Islâmico, essa coisa toda, certo? Mas não é uma guerra planetária. Porque uma guerra planetária vai influenciar você aqui. O cara pode ficar se matando no Oriente Médio, que você pode notar. Você sabe por que os caras estão se matando no Oriente Médio? Porque não afeta inglês, não afeta americano, não afeta a Europa, não afeta nada. E os caras lá, deixam os caras se matar à vontade lá, porque não afeta a Europa, eles não estão nem aí.
Pode cortar a cabeça, eles estão se matando entre eles mesmo. Mas você vai ver o dia que eles pegarem o israelense e fizeram o que estão fazendo. Por que até agora não pegaram nenhum cidadão israelense? Porque os caras sabem que no dia seguinte eles estão ferrados. Que Israel entra lá e detona todo mundo. Entendeu? Eles não têm peito para enfrentar Israel ali no Oriente. Mas eles ficam fazendo essas coisas, né, para influenciar o Ocidente. Tal, mas deixa eles começarem a bombardear o Ocidente, fazer terrorismo. O dia seguinte os negros dançam. Mas aí são guerras localizadas. Eu estou aqui no Brasil, o futebol, o Corinthians, não para jogo do Corinthians, porque tem Estado Islâmico, não para. A Olimpíada está aí, ninguém está nem aí com os caras. Mas um conflito nuclear, bicho, da feriado bancária amanhã, para todo mundo, você perde o emprego, tudo vocês não tem o que fazer amanhã. E só esperar o caos. Entendeu? Mata muita gente que tem um karma a resgatar de um outro jeito. Então, tem duas situações. Ou o humano escolhe o caminho da paz, que não é uma paz total, ou o caminho da guerra. Se o homem escolher o caminho da guerra, é como ele diz, o homem pode começar, mas quem vai terminar é a natureza. Ok? A natureza, ela se rebela e ela vai causar terremotos sem precedentes, ela vai entrar, a Terra entra num caos. Mas o Lalá está trabalhando para essa opção aqui, ó. Vamos supor, chegamos em 2019, não explodimos nenhuma bomba atômica. O Putin ficou quietinho no canto. Tal. Amanhã eu vou discutir isso. O seminário de amanhã, Nova Ordem Mundial, é exatamente essa discussão, porque os russos, eles têm uma arma muito mais poderosa do que a arma nuclear. A arma nuclear é uma arma da década de 50, 60. Ela foi aperfeiçoada na década de 60. Ninguém mais faz aperfeiçoamento da guerra na bomba atômica, já está pronta. Os russos, na década de 60, explodiram a maior bomba atômica da face da história, que dá para destruir 500 cidades de uma vez só. Então é uma arma antiga, uma arma ultrapassada. Os arsenais modernos hoje têm armas muito, muito mais sofisticadas e destruidoras. Esse é o grande problema, que ninguém sabe. Nós vamos discutir essa nova ordem mundial, como o mundo está sendo dividido, o que está acontecendo com o mundo, e os Illuminati, o que a sociedade secreta tem a ver com isso. Né? Mas vamos supor que a gente chega sem guerra. Mas o mundo ainda continua nessa merda, nessa disputa, certo? Okay? Aí o astral prometeu uma coisa. Nós vamos intervir. Porque nós vamos implantar a Era da Luz. Pode demorar 100 a 200 anos. Mas nós vamos implantar a Era da Luz. Não vai ser assim, pá, chupetão. Certo? Então eles começam a intervir. Como? Naves começam a aparecer em massa. Nos céus. Não vai pousar. Não vai pousar. Espíritos começam a materializar em todos os cantos. Os vivos vão, os mortos vão sair de suas tumbas. Mas desse jeito, né? Seu pai aparece, sua mãe aparece na sua casa. Né? Ou seja, aquele véu de Maia que encobre a relação do plano espiritual com o plano físico começa a haver uma quebra. Claro, as religiões vão se matar, os árabes vão ficar em pé de guerra, sabe aquelas coisas? Vai ser difícil aceitar de uma época, de um momento para o outro, todas as mudanças que vão começar a acontecer. A ciência começa a se convencer da presença extraterrestre, a ciência vai se convencer sobre a vida após a morte. Aí o político vai se fuder, ele não pode roubar mais. Porque está todo mundo lá morto vendo, desgraçado. As regras e os paradigmas sociais e políticos e ideológicos começam a sofrer uma mudança. Só que essa mudança é uma mudança de 100 anos, para se estabelecer uma nova ordem planetária baseada na luz e na era da luz. Em 100 anos, toda essa geração vai para a cocuia, cara. Morre. Ainda começa a encarnar gente nova, gente com uma outra lei espiritual, gente com uma outra karma. E a era da luz entra sem guerra. Ela não entra com uma destruição planetária, como foi a Atlântida. Ela entra de um jeito light, homeopático. Né? Como a gente diz. Né? Qual jeito vocês querem? É papuf ou... Porque aqui, desse jeito, é muito sofrimento. Na Era da Luz, os espíritos encarnarão não se lembrando de quem eles são. Lembrando as suas vidas passadas e lembrando de sua vida no plano astral. É a última etapa de sua jornada em planos densos da matéria.
Então, os corpos não serão mais corpos kármicos. Corpos kármicos que carregam doença, que morre, você tem medo da morte, se é acuado por causa da morte, acuado pelo medo. Um espírito acordado, né, ele elimina a causa das doenças. Ele sabe o que ele vai comer, não vai encher a carne de churrasco, ele sabe o que ele vai se alimentar, ele sabe como ele vai viver. Um espírito na luz não fica estressado. O espírito na luz não fica deprimido. Não tem depressão na era da luz. Depressão só tem na era das trevas. Você está entendendo? A nossa relação com os animais vai ser outra. Nós vamos matar mais animais para sobreviver, para comer, para fazer festa. Né? Então serão espíritos mais evoluídos que encarnarão na era da luz. Aí os corpos serão para nós roupas, como se fossem verdadeiras roupas fabricadas no magazine. Vai na magazine de lá, compra uma roupinha último tipo e usa. Não gostou do modelo, troca. Certo? Você pode escolher o tamanho do pinto, pequeno, grande, médio. Vários gostos, né? Oi. Então, nessa nova era não tem sentido criança, né? Quando o indivíduo ele encarna já adulto, com a consciência adulta, ser criança é uma idiotice, né? Que eu falo criança passa uma forma de bosta, eu sempre falo isso. Né? Aquela fase de criança, ninguém repita nada, né? Você fica cagando e comendo, cagando e comendo, cagando e comendo. Né? Quando você vai querer achar que tem consciência, vai fazer uma revolução, você está com 17, 18, 20 anos, né? E vai começar a amadurecer com 60, já está no túmulo, né? Vai enterrando o bicho. Então, a experiência humana na Terra é muito doida, né? A hora que a gente começa a aprender, ficar maduro, tem que morrer, tem que ir embora. Entendeu? Mas é interessante, o que é interessante é nós entendermos que a Terra pode ser muito diferente quando você foca no espírito. A compreensão no passado, das regras, das coisas do passado, fica muito mais clara quando você olha pelo lado espiritual tudo. Quando você vê pelo lado material, que a ciência quer nos empurrar aí, não chega a lugar nenhum. Não chega a lugar nenhum. E outra, a vida não tem sentido nenhum. A ciência não... Por isso que as pessoas são infelizes nesse mundo. Por isso que elas se matam. Por isso que o Estado Islâmico está matando todo mundo. Porque não vem sentido nessa existência. Na forma de vida como o americano e o europeu quer viver, não tem sentido nenhum. É comprar uma casinha e trabalhar que nem um escravo, ter uma esposinha, comer esposa, ter filho, vai dormir e acorda amanhã. Isso é vida do cara oferece para você. Não tem nenhuma transcendência, não tem algo a mais. Nós somos máquinas que vai morrer, vai acabar e acabou. Então as pessoas não têm um sentido real para existir neste mundo. Tá? Deixa ela me levantar a mão, por favor. Era da luz. Ela está ainda não. Não, nós estamos com a velha lei ainda. Tá? Então, ela pergunta se nós já estamos vivendo a era da luz ou não. Ainda não, nós estamos numa transição das trevas. As trevas é muito grande. A luz não tem muito espaço para se manifestar. Por isso que os espíritos não materializam, os ETs não descem, eles só dão um sinalzinho de luz, sabe? Mostram que existem, são chamados avatares. Nós estamos preparando a era da luz. Mas não entramos nela. Porque se nós estivéssemos na era da luz, o meu salário era de 500 mil por mês. Igual do Ronaldinho, igual do jogador de futebol. Né? Valdívia, 600 mil por mês, o cara nunca joga. Quem que é palmeirense? Não sou palmeirense. Não, eu sou santista. Você está entendendo? Meu, você ganhar 600 mil por mês e nunca jogar? Tudo isso é uma machucadinha na perna. Meu, quero um emprego desse. Você vai ver o que eu ia fazer com esse salário. Né? Ia botar tudo DVD de graça na internet, ia fazer o mundo inteiro assistindo, ia fazer uma revolução. Você está entendendo? Então, é por isso que eu falo, enquanto estiver na mão das trevas, a energia e o poder estiver nas trevas, o mundo vai estar estagnado. Mas a hora que essa força for transferida para a luz, a coisa muda. Não, é um marco. Dali para frente, como vão ser as coisas, eu não me responsabilizo. Aí, eles já estão sentando, estão discutindo, estão decidindo como vão fazer, de que forma vão fazer, sabe? Porque tem muitas maneiras da coisa fluir, da coisa rolar. Quem está pronto para receber um contato, quem não está pronto. Sabe, como é que essa
Porque a coisa mais importante para acontecer na superfície desse planeta é a descoberta da vida após a morte. Não tem outra solução. Sabe? Isso vai mudar radicalmente todas as diretrizes e os paradigmas da nossa civilização. Se desde a década de 50, 60, teve muita coisa, né? Muitos movimentos, que isso daria a entender que nós já estamos entrando na Era da Luz. Né? Não estamos na impressão que muita gente... Não está. Vai na Europa, não tem nada. Vai nos Estados Unidos, não tem nada, meia dúzia. Você está entendendo? Vai na Rússia, não tem. Então, você está no Brasil, você teve Chico Xavier, você teve grandes avatares aqui. Aqui existe, sim, uma procura. Mas, se você botar na ponta do lápis, isso aqui, ó, e não tem força, não tem poder. Você vê, né? Não tem uma ação na sociedade. Certo? Não temos uma ação transformadora. Você vê, você pega um Bispo Macedo, o que ele faz? Ele faz exatamente o que os negros faziam 2000 anos atrás, prega aquela idiotice que existe na Bíblia, que nunca mudou ninguém, nunca transformou ninguém, nunca revolucionou o planeta, por nada. Faz a mesma coisa, só que tem um puta de um tempo, bilhões, grana para todo quanto é lado, mas não tem sabedoria. Ele não tem sabedoria. Quem não tem sabedoria não pode fazer revolução real nenhuma. Ou seja, ele só roda no que já existe. Ele fica na roda de Sansara, ele fica preso ali. Porque o astral ainda não deu poder, não deu conhecimento. Eles não têm conhecimento. O que aconteceu no Brasil, principalmente, foi o seguinte. Na década de 50 e 60, após a Segunda Guerra Mundial, o Brasil foi escolhido como a civilização da nova era. Aqui vai ser os edifícios e os alicerces da nova era. Então, muitos mestres tibetanos, muitos espíritos de luz decidiram encarnar no Brasil para fazer a preparação da chegada da Era da Luz e da Nova Era. Chico Xavier, a grande evolução da mediunidade que na Europa morreu, você vai lá na França, não tem merda nenhuma. Certo? Sabe, você vai na Europa, não tem centro espírita, não tem cada esquina, tem um centro espírita aqui, cara. Você está entendendo? Então nós temos esse movimento aqui no Brasil e que ele ainda não tem uma força. Você vê, os centros espíritas, você pode visitar a casinha caindo aos pedaços. Tá? Não é aqueles puta templo igual o Bispo Macedo. Né? Ou seja, esta energia da luz não está no poder. Ok? Isso que tem que reverter-se. Tem que haver essa reversão. Ou seja, aquele que está na luz tem que ter o poder material. E poder ideológico e político também. Certo? Após a Segunda Guerra Mundial, houve um conclave nas estrelas e o plano astral resolveu, o plano espiritual, junto com os ETs, resolveram começar a lançar as sementes da Era da Luz. Lançar as sementes. Então, a aparição dos discos voadores, a sessão de materialização de espírito, século XIX, XVIII, que já era um começo, no Brasil nós tivemos Zé Arigó e Chico Xavier. Esses são os dois caras. Claro que tiveram outros médiuns, mas não na altura desses dois. O que o Zé Arigó fazia, ninguém fazia. Certo? Tem que se fazer um filme do Zé Arigó. Vocês viram? Eu tenho certeza que muitos de vocês, antes de assistir o filme do Chico, não tinha ideia de quem era ele. Principalmente essa nova geração que está aqui. Esses jovens que estão aí no celular o dia inteiro sem saber o que fazer da vida, não ser grudado naquela porra de celular. Né? Você está entendendo? Estão escravos do Zap Zap. Sabe? É Android, cara. Isso é Android puro, cara. Fica ali o dia inteiro. Por isso, nós temos que conversar com esses caras aqui, que estão no comando. Vamos dar um choque nessa porra. Não tem outro jeito. Já estou estudando com ele o tipo de choque. Eu falei assim, deixa eu pilotar a nave. Eu falei para ele, deixa comigo. Deixa que eu piloto. Eu falei, que eu vou dar rasante, você vê, no campo do Coringão. Eu dou rasante. Essa é uma delícia. Mas tem que deixar eu no volante. Vou deixar eu no volante. Neste campo especulativo, nesse campo interneteiro, a internet aceita tudo. Como esse livro do Zacarias 7. Nós temos que passar pelo crivo de uma outra interpretação, uma outra visão. Certo? Nem tudo que esse cara escreveu você tem que aceitar como verdade.
São povos antigos escrevendo um monte de merda lá, cara. Eles não sabiam o que eles estavam escrevendo. Os caras nem sabiam o que era ano, 24, sabe? Tem muita coisa que eles não sabiam. É claro que eles iam interpretar as coisas de forma completamente errada e distorcida. Né? Entendeu? Mas nós temos que passar pelo crivo, sim, de nosso intelecto, tá? Então, claro, nós estamos num momento planetário que nós temos que entender qual o significado de nossa existência aqui na Terra. E eu digo uma coisa para vocês estão conscientes disso. Nós estamos indo para as estrelas agora, né? Você vê que nós temos uma tecnologia, mandamos sondas, estamos explorando Marte, procurando mundos, outros mundos em outras estrelas. Nós estamos num amadurecimento cósmico. Mas nos falta a ferramenta essencial da grande mudança, que é o espírito. A ciência, ela não tem saída. Ela não tem para onde ir, a ciência. Sabe por que ela não tem para onde ir? Porque quem controla os avanços científicos na superfície é o Comando Astar. Se o Comando Astar não permite uma revolução científica, ela não vem. Ela não vem. Pois não. Hã? Dentro desse contexto que eu falo sobre o amor. O amor não existe. Não, nunca existiu na Terra. O que existe na Terra é paixão. Não, não tem. Não, aqui na Terra isso não existe. Aqui na Terra é competição. Até os animais competem por comida, por alimentos, eles estão competindo sempre. E o ser humano não passa de um animal aqui na Terra. Ele vibra animalmente, ele está aqui competindo. Vocês não sabem o que é o amor. Vocês têm paixão, vocês se apaixonam. Diferente. Vocês se apaixonam. E apaixonar-se é estar doente. Vocês ficam doentes. Essa é a grande verdade. Vocês não sabem o que é amor cósmico, amor incondicional, sabe? Vocês não vivem uma... Certo? Esquece. Amor é uma coisa de... Toda vez que se fala em amor, se fala em paixão, se fala em namorada, ninguém fala em amor como Jesus falava, como Buda falava, porque não se vive aqui na Terra. O amor é um estado de consciência. Geralmente o espírito atinge quando ele ascensiona, quando ele está no plano da luz. Lá ele vivencia uma lei, que é a lei do amor. Tá? Uma vez, né, um grupo de amigos meus estava numa reunião espiritual e eu canalizava um ET, um Grayzinho. E uma das pessoas fez a seguinte pergunta para o ET. O que vocês ganham vindo aqui na Terra ajudando nós? Porque nós temos uma concepção interna de que eu só faço alguma coisa por você se eu ganhar algo eu preciso de pagamento, eu tenho que ganhar, né? Pagamento. Mas isso porque nós estamos vendo qual lei? A lei da competitividade, da compensar. Aí esse serzinho falou assim, nós estamos aqui porque nós amamos muito vocês. É por isso que nós estamos aqui trabalhando dia e noite, incessantemente, simplesmente pelo fato de nós amarmos vocês. Só que você não sabe o que é isso. Você acha que a gente vem aqui para ganhar alguma coisa, tocar, comer criancinha, fazer híbrido, aquela coisa toda, né? Essas coisas idiotas que passam no cinema americano. Vocês não têm concepção que os ETs sempre existiram, que eles são os nossos criadores, co-criadores de nós, tudo que está aqui. Eles não são alienígenas chegando agora aqui para comer criancinha, para invadir a Terra. Essa é a concepção primitiva. Você está entendendo? Aí chegou um general para isso, foi verdade. Em off, professor, os ETs oferecem uma ameaça para nós. Eu falei assim, o senhor é a maior ameaça para nós, não os ETs. Ele ficou assim para mim. A maior ameaça para o planeta da Terra é o ser humano, cara. Os ETs você pode esquecer. Os ETs estão aqui numa outra condição. Pode ser. A pergunta dele foi, o que é essa data limite? O que pode acontecer nessa data limite? Uma intervenção superior. Mas de que forma? A volta de um ser superior manifestando-se. Certo? Tipo, Mas só que tem o seguinte, vocês têm que entender, se Jesus voltar, só serve para o lado de cá. Na Índia ninguém sabe quem é o cara. Os islãs tem que aparecer o Maomé.
Se não for o Maomé que descer da nave, Jesus, o que você quer aqui? Que nem corta o pescoço, né, parceiro? É verdade, né? Decapita o homem. Se ele chegar lá no Estado Islâmico hoje, Jesus é decapitado. Cristão, pior, cristão é decapitado. É ou não é verdade? Então, na verdade, vocês têm que parar com esse negócio de bairrismo. Certo? A roupa que esses seres vão se manifestar não vão ser a que vocês conhecem. É algo novo para realmente trazer a grande mudança e a grande novidade. Esses seres não podem vir vestir uma roupa de católico, vestir uma roupa de crente, vestir uma roupa de indiano. Eles são religiosos, eles não são partidários de nenhuma coletividade humana. Eles são seres que vieram para a humanidade. Eles não vieram para o católico, para o crente ou para o muçulmano. Eles não vão vestir a roupa dos nossos profetas humanos. Senão a guerra vai continuar. Ok? É que vocês não têm noção do poder dessas forças. A luz, o poder das forças da luz é inimaginável por vocês. É que vocês aprenderam a ter muito mais medo das forças das trevas, do que fé na luz. Vocês foram treinados a temer o demônio, muito mais do que acreditar nas forças da luz. Porque estão sempre se lascando nesse mundo, né? Sempre se ferrando, sempre na merda, desgraçado. Para o espírito é difícil ele acreditar que existe uma luz por trás de tudo isso. Ele joga a camisa, não aguento mais, joga a toalha, né? Tô cansado de sofrer nessa merda aqui, não quer saber. Né? Ele não encontra saída, ele não encontra saída. E se não vir lá para começar a apagar essa programação de vocês, eu chegar lá na internet, no Facebook, não sei aonde, e falar, acorda, cara, vocês têm que acordar, né? Larga da sua mulher, larga do seu emprego, né? Larga de tudo, você tem que fazer uma mudança, vocês têm que transformar as suas vidas, você tem que fazer mudanças profundas na sua existência. O crescimento ele não vem de graça, você tem que fazer alguma coisa. Você se lembra que no plano astral lá, você só ganhava alguma coisa se você tivesse bônus? Lá no filme Nosso Lar? Quero ver o bônus de vocês. Vocês só trabalham para vocês, cara, só para ganhar. Vocês não trabalham para servir. Sabe? Para servir. Tem algumas profissões que são legais, elas servem a humanidade, servem os animais, cuidam dos animais, sabe? Entendeu? Mas muito pouca gente tem consciência de estar servindo, estar ajudando, estar auxiliando. A maior parte de vocês só sabe ser mendigo, a pedir. Você só sabe pedir. Ai, meu Deus, Senhor, me ajuda. Ai, me manda uma mulher. Ai, me manda um emprego. Aí Deus lá de cima fala, você quer se fuder? Então manda uma mulher. Então. Você quer um marido? Mando 2 para você. Até um amante eu mando. Um depois manda um amante. Aí você vai se fuder mesmo, verde e amarelo. Certo? Já que quer ir para o buraco, vai fundo. O ser humano não sabe pedir. Nem isso ele sabe. Ele pede mal. Né? Ele pede mal, igual aquele cara que esfregou a mão na lâmpada para o Eugênio. 3 pedidos. Né? Era mineirinho. Ele falou assim, olha, eu quero um queijo. O senhor dá um queijo para mim? Mas o jeito tá bom, materializou um queijo. Segundo pedido, o que você quer? Ai, tomei com vergonha, mas eu queria outro queijo. O Eugênio, outro queijo. Né? Terceiro pedido, você me faz, então me dá aí um, né, já que, né, me dá aí uma mulher bonita, maravilhosa. Aí foi, mas pô, você fez, não, por que você pediu mulher? É porque eu fiquei com vergonha e pedi outro queijo. Então, vocês precisam saber o que pedir também. Né? Que eu tenho um mestre amigo meu, muito engraçado. Ele falou assim, o Clarinzinho, ele chegou assim para mim e falou assim, ele fala desse jeito para mim, só, humanos, 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 ele repete 3 vezes. Né? Cavam o buraco, pulam dentro do buraco, depois fica pedindo socorro para nós tirar eles do buraco. Sabe? É isso que nós somos. Nós somos tão ignorantes, nós somos tão nas trevas, que nem pedir você sabe. Você só pede merda para o alto. Certo? Então, esse é um ponto crucial que nós estamos existindo, estamos vivenciando na Terra hoje em dia.
A maior parte de vocês vão em centro espírita para pedir, cara. Ninguém lá chega lá, não, eu quero trabalhar, eu quero me doar, eu quero fazer alguma coisa útil. Ninguém chega, a maior parte das pessoas não chega para mim e fala, tem alguma coisa que eu posso fazer? Posso ajudar? Posso contribuir em alguma coisa? Todo mundo só quer pedir alguma coisa para você. Ah, Laércio, você quer ver uma coisa engraçada? Vocês nunca me peçam isso, porque vocês vão se frustrar. Ai, como é que está a minha aura hoje? Está uma bosta. 99% das aulas são uma bosta. Então não me pergunte, porque você vai receber o que você não quer ouvir. Porque todo mundo se acha na luz, né? Você percebeu? Ah, sou aquariano, não era da luz, sou esotérico. Se eu falo a verdade, não, ele vira as costas, nunca mais volta aqui no meu espaço. Nunca mais volta. Nunca mais volta. Portanto, eu falo muito pouco do que eu vejo, sabe? Do que acontece, do que rola. Porque se eu falar... Então, na verdade, fechando esse circuito todo para a gente entrar nessa discussão, eu acho que deu para vocês perceberem muito bem qual que é a falha na teoria dos Anunnaki e de Nibiru's. A única falha principal é não entender que tudo foi criado em outra dimensão e a vida existe fora da matéria. Os nossos deuses não são seres extraterrestres, que seriam mortais como nós, só com uma tecnologia mais avançada, que veio de um outro mundo e implantou o ser humano. Isso aqui é uma bobagem. Essa teoria jamais pode ser aceita por um indivíduo com um pouquinho de padrão de consciência espiritualista, com um pouquinho de visão mais superior sobre a sua própria essência espiritual neste mundo. Deus não seria tão idiota de criar uma raça tão vagabunda, né? Para ser clone, para ser corintiano depois. Ah, tá louco, né? Oh, peraí. Já provocou, tá vendo? Provocou a ira. É isso aí. Entendeu? Então nós precisamos entender que nós somos algo muito, muito maior do que aquilo que nós próprios nós vemos em nós mesmos. Certo? E que nós podemos dar a volta por cima, nós podemos, sim, fazer uma grande diferença para esse mundo, uma grande diferença para essa sociedade. Basta se perguntar todos os dias, quando acordar, o que eu posso fazer para servir a luz? Pare de pedir. Não encha o saco dos espíritos ficando pedindo merda para os espíritos. Inverta o seu disco. Você vai chegar para o plano espiritual, não vai pedir porra nenhuma. Você vai falar assim, o que eu posso fazer para ajudá-los a servir a luz? Você vai ver como sua vida vai mudar. Mas comece a fazer alguma coisa, viu? Vai lá na sua cidade, monta um grupo de estudos, junta pessoas, debata, converse, transforme, faça alguma coisa útil para ajudar no desenvolvimento das pessoas. Perfeito? Então é isso. Namastê. Muita paz, muita luz.